de volta com Você Sabia? E o seu Ivo estava me contando que quase perdeu um bonsai. Isso é uma coisa assim que a gente sente muito, né? As plantas a gente cria uma estimação tão grande pelas plantas que a gente não gostaria de perder um bonsai, né? Então o meu primeiro bonsai, que eu comprei em 94, ele correu o risco de eu perdê-lo. É que ele ficou muito alto, né? Eu tive que abaixá-lo. Eu decidi abaixá-lo, né? Sim. Diminuir de 57 centímetros de altura que ele tinha, eu abaixei ele para 17 centímetros. Eu fiz uma poda drástica mesmo, né? Qual era a espécie? A jabuticaba. Jabuticaba. Uma jabuticaba, que considerava que não era tão delicado. Sabe, isso eu fiz em agosto, início de agosto eu fiz aquilo. E ele não me brotava. Faz 2 semanas ele começou a brotar. Deu um brotezinho. Eu estou fotografando ele, quase de 3 em 3 dias estou fotografando ele. Estou convivendo com ele, dando água para ele. E ele vem com um brote. Vai ficar uma maravilha esse bonsai. Agora ele mostrou realmente que ele é da gente, né? Um bonsai frutífero, ele dá frutos? Ele dá frutos, sim. Só que às vezes, porque a gente desloca ele do seu natural, né? Sim. Então tem certos que demoram um pouquinho, né? Mas outros nem tanto, não se impressionam. Mas, por exemplo, o jabuticaba pode produzir. Eu tenho pitangueira, por exemplo, que já produziu pitangueira, né? Eu tive o meu único bonsai é de romã. E ele veio com um romã. Sim, tem aquelas romãzinhas que são muito usadas, né, para bonsai, né? Elas vêm com mais fácil, né? Sim. Então tem variedades, né, que são mais delicadas nesse ponto, e meio teimosas, né? Não, tu me tirou do meu habitat, né? E então, mexeu comigo, né? Agora eu vou demorar um pouquinho até que eu vou chegar no ponto. Mas eu diria o seguinte: quando a gente tem um bonsai, o bonsaísta, ele não olha só uma coisa na árvore, ele olha a árvore no seu todo, Então, digamos assim, sob o aspecto estético que o bonsaísta trabalha, eu tenho para mim, assim, que a gente leva 7 elementos em consideração. 7 elementos, é um número fácil de guardar, né? É o seguinte, aqui, eu vou pegar isso aqui então, Vamos né? colocar Vamos tomar esse aqui como exemplo. A primeira parte que a gente leva em consideração é aquilo que sai do chão. A base da árvore com as suas raízes. Sim. A raiz exposta é um sinal de árvore adulta ou velha, né? Quanto mais velha, tanto mais a raiz está exposta, né? Uma árvore jovem, as raízes estão lá embaixo, né? E as raízes mais finas, né? À medida que ela vai envelhecendo, ela tem as raízes. Então, isto é um elemento importante. O segundo elemento que a gente considera é o tronco, né? Que seria essa parte aqui, né? Sim. O terceiro elemento são os galhos primários, né? Os galhos primários e os secundários, né? O terceiro elemento são os ramos, O quarto elemento... com bastante ramos. Não, mas espera, eu acho que já perdi a contagem. As raízes, o tronco, os galhos, os ramos, as folhas, quinto, as flores, sexto, e os eventuais frutos. Então, dá 7 elementos, né? Sim, dá que 7 elementos. Tu vai trabalhar sob o aspecto estético, né? Sim. Esses 7 elementos tu vai trabalhar num bonsai, né? Às vezes tem certas árvores que não tem os 7, mas o mais importante de um bonsai é tu avaliá-lo de baixo para cima. Sim. Isso é a parte permanente da árvore. Mas, né? seu Ivo, me explica uma coisa, eu estou vendo um monte de arames e está tudo aramado aqui. Tudo aramado. Até trouxe esse também por esse motivo, que ele está aramado. Da raiz até os galhos? Uma das técnicas que a gente usa é a aramação. Faz com arame, né? Com arame a gente molda, direciona os ramos ou os galhos, né? O tronco é meio complicado. O tronco, ele já tem a sua forma que não dá para mexer muito. O que tu pode fazer, eu vou encurtar isso aqui, né? Eu vou encurtar e vou esperar que as coisas aconteçam daqui para cima, né? Sim. Isso a gente faz de vez em quando com um bonsai, né? Isso não demora para demora, mas não quer dizer. Não demora um ano. Em questão, às vezes, o que demora é tu ter essa parte da base formada. Essa parte mais demorada de tudo. Porque se eu, vamos dizer assim, eu quisesse encurtar esse bonsai aqui, a essa altura aqui, não estou me agradando dessa parte aérea, eu vou cortar.
Então, uma época boa de cortar, isso seria no fim do inverno, início da primavera. Foi o que eu fiz com minha jabuticaba, em agosto. É época que a árvore começa a responder, né? Porque a seiva está aí circulando, né? Então, o que acontece? Geralmente, isso é em pouco tempo. Eu tenho os galhos, que são primeiro ramos. Depois eles vão ser promovidos a galhos, né? E desses galhinhos vão surgir os ramos, né? Em questão de 2 anos, às vezes no primeiro ano, já está remodelado o bonsai, né? Agora, essa parte aqui se forma da seguinte maneira. A gente pega a planta e coloca as raízes de acordo assim e enrola isso aqui com um tecido, cordinhas, assim, né? Uma gaze, por exemplo, né? E enrola bem e enterra dentro de uma lata, que serve como base de treinamento. E vai deixar um tempo aí para fazer um bonsai assim. Isso não é questão de meses, isso é questão às vezes de anos, né? Leva 1 ano, 2 anos, né? A gente vai olhar no ano seguinte, né? Se está em condições de ser passado para um vaso de bonsai, né? Seu Ivo, o senhor faz parte de uma associação, é isso? Eu faço parte da Bonsai Sul também. Da Bonsai Sul, né? Que é do Rio Grande do Sul. Mas como ela lá em Porto Alegre, a gente até tem dificuldade de participar das reuniões lá. Nós criamos desde, agora não sei mais, começamos informalmente a fazer um grupo que faz bonsai, né? Tem gente de onde? Nós temos gente assim do município de Estrela, Colinas e Lajeado. Temos aqui até um quadro que une as duas artes do seu Ivo, que é um quadro pesado. É um quadro que nós temos aqui enfim... Madeira IP. Madeira IP. Que tem um retrato de um bonsai aqui, que é o símbolo do Bonsai Tchê. Nós temos a nossa associação que se chama Associação Bonsai Tchê. Associação Bonsai Tchê. Né? Escolhemos esse nome, faz um bocado. Nós temos hoje em dia já um livro de atas, livro de presenças. Nossa. Nós nos reunimos assim, mais ou menos informalmente, mas anotamos alguma coisa, né? O nosso grupo, então, é assim, né? Aliás, explicando primeiro esse símbolo aqui que nós adotamos, né? Foi desenhado pelo Sidney Holtz, ele é bom no desenho, né? Ele fez o desenho, né, com a sugestão que nós damos para eles, teria que constar, né? Então nós temos 2 símbolos naturais da região, que é o rio Taquari e o Morro Roncador. O Roncador é a nossa montanha sagrada, né? Faz uma coisa bem ligada ao bonsai, né? O bonsai sugere montanha, né? Então esse símbolo aqui nos acompanha, né, quando nós fazemos nossas exposições, né? E nós também usamos esse símbolo nos papéis, né? Nós temos um timbre? Timbre, né? Sim, ele sempre desenha, né, para identificar. Quando nós fazemos uma exposição de bonsai, cada um dos nossos componentes leva uma quantia de bonsai que consegue levar junto no carro. Quantos bonsais o senhor tem hoje? Eu, pessoalmente, devo ter ao redor de 50 bonsai, assim, a plantas envasadas. Mas eu tenho muitos, assim, caminhando, assim, né? Que estão sendo preparados, né? Como eu não faço comercialmente, eu não faço bonsai para comercializar, eu faço bonsai por hobby, né? Até eu nem dou mais bonsai de presente, viu? Ah, que pena. É o seguinte, já tive aquela experiência de dar de presente o bonsai e eles me deixam morrer, né? Sim. Então esse é o detalhe, viu? Que antes da entrada alguém falou isso, né? Que, eu tenho bonsai, mas eu deixei morrer. É o que acontece com a maioria das pessoas, né? Porque o bonsai, pois então, para ter um bonsai... Precisa de água, precisa de um tratamento. Então são 2 coisas que tu precisa cuidar de um bonsai, né? Em primeiro lugar, tu tem que mantê-lo vivo. É a parte mais importante, né? Aí tem várias coisas, né? Não pode dar água de mais nem de menos, né? Sim. Ele precisa de luz natural também. A luz artificial não substitui a luz natural. Sim. Ele tem que ir para o ar, para o sol. Ele pode apanhar chuva, vento, depende, algumas árvores são delicadas à geada, né? Então, claro, quando dá geada, assim, a gente tem que protegê-los, né? Porque isso pode, assim, maltratá-lo muito, né? Mas, então, isso é a primeira coisa, tem que cuidar que ele se mantenha vivo. A segunda coisa importante, ele tem que ficar na estética, né? Não pode sair crescendo ramo a torto direito para cá e para lá, né? Por isso que existe a aramação. Então, uma coisa
que a gente mantém ele dentro do formato é a poda aérea, né? E a aramação, né? Sim. Então, aí vamos dizer, se uma pessoa tem um bonsai e cuida dessa parte para mantê-lo vivo, já é uma coisa importante. Depois, quem sabe, entrega ele de vez em quando para um profissional, vamos dizer assim, né? Ele vai dar assim um jeito. Claro que eu já cuido disso quando eu trabalho numa planta alheia, eu já não dou aqueles cortes drásticos que eu dou nos meus, né? Claro. Não quero, porque as pessoas muitas vezes são muito sensíveis à sua planta. Não, aqui tu tá aí judiando assim da minha planta, que é isso, né? Então tá, só se ela dá licença, né, de fazer um corte mais drástico, né? Eu faço isso, né? Então o senhor diria que quem tem um bonsai em casa e o bonsai não tá adequadamente sendo, ele não está vivendo adequadamente, ele não está vivo como ele poderia estar, então que procure um profissional que entende. Às vezes é alguma coisa que está faltando, ou água de mais ou de menos, ou falta algum elemento, né? Porque é o seguinte, ele tem que viver em pouca coisa, olha só a quantidade de substrato que existe aí. Claro que o ficus é super rústico, mas ele precisa de uma adubação, né? Aqui não tem, mas em outros deve ter. Aqui hoje em dia a gente tem uma adubação muito boa que se chama moscote, né? Esse é o nome, né? Então ele tem uma adubação mais ou menos completa, né? Sim. Ele coloca num saquinho e ele vai se diluindo aos poucos, né? E aí não precisa colocar outros adubos. Você pode também colocar outros adubos. Eles têm que cuidar, assim, não tão forte, né? Porque Sim. o ambiente é pouco, né? Então, seu Ivo, hoje aprendemos a cuidar de bonsai, um pouquinho mais da arte do seu Ivo, na questão das esculturas, do que o seu Ivo faz. Esse professor de história, uma simpatia de pessoa. E o Você Sabia vai ficando por aqui. E a gente aguarda vocês na semana que vem. Até lá, seu Ivo. Até lá, tá bom. A Drogaria Dresch é associada à Rede Vida Farmácias, que é referência no ramo farmacêutico, conhecida pela confiança, seriedade e excelência de seu atendimento. Possuímos teleentrega, convênios com empresas e ótimos descontos. Drogaria Dresch, na Benjamin 711, em Lajeado. Modeline, confecção de uniformes para empresas dos mais variados ramos. Alto padrão de qualidade, valorizando a imagem da sua empresa. Modeline, solução em confecções e uniformes. Rua Leopoldo Susba, 143, no bairro Americano, em Lajeado. Fone 3748-9760.